Bom, quero começar com uma pergunta para vocês refletirem. Quais são os problemas sociais hoje que impactam diretamente a vida de vocês? Ou que quando vocês estão na rua, caminhando, sei que não é diferente do Brasil, mas quais são os problemas sociais que vocês se deparam e pensam? E quando vocês pensam nesses problemas, vocês acreditam que eles são passíveis de mudança? Eles poderiam ser diferentes? Se a gente entrar num site de notícia hoje, a gente vai se deparar com vários problemas sociais, né? Então a gente se depara com alertas de desmatamento da Amazônia, que acontece recorrentemente, o INEP, que é um instituto lá do Brasil, que avalia a educação do Brasil, fala que devido à pandemia a gente está com uma educação básica extremamente complicada, com abismo social. O relatório da ONU, que falou que o Brasil voltou para o mapa da fome. Enfim, poderia ficar falando vários tempos aqui, não quero desanimar vocês, mas sim, existem muitas dificuldades do planeta como um todo. Mas, a gente pode resolver esses problemas? Voltando à pergunta. Bom, vou apresentar algumas pessoas para vocês que são empreendedores sociais, que estão lutando contra esses problemas sociais. Vou começar com o primeiro problema, super comum no Brasil. Que hoje, 17 milhões de pessoas no Brasil moram em favela. E eles enfrentam problemas de dificuldades de moradia, saneamento básico, saúde, fome, acesso. Mas existem duas pessoas, assim como outras tantas, que estão fazendo a diferença. Primeiro, não sei se vocês conhecem o Celso Taiti, um super empreendedor social. Tanto ele quanto o Lira têm feito um trabalho incrível, tentando dar mais acesso para as pessoas que moram em comunidades. E o Celso, a história dele é boa, assim, porque ele foi morador de rua. Ele fala, né, eu comi lixo, assim, sabe, realmente tive uma dificuldade, mas eu comecei a empreender, não como porque eu queria, mas por por necessidade. E aí ele começou a melhorar a vida dele, ele entrou numa carreira de rap, não sei se vocês conhecem o Racionais, que é a banda que ele tocava junto com o Emil. Enfim, e aí ele falou, putz, eu queria sair desse discurso de falar sobre os problemas sociais e eu queria ir para a prática. Eu queria ir para ação, para mudar essa realidade. E ele criou a CUFA, que é a Central Única das Favelas, que hoje é uma grande rede de favelas do Brasil inteiro, onde eles se apoiam economicamente, na parte social, enfim, uma rede de apoio muito grande. Mas ele queria mais, né? Porque, querendo ou não, ali junto com a CUFA, eles estavam muito resolvendo problemas sociais, assim, apagando incêndio, não resolvendo a causa da comunidade. Por exemplo, durante a pandemia, ele criou o Mães da Favela, que ele empoderou as mulheres da favela, dando cesta básica, complementando renda, porque muitas mulheres pararam de trabalhar devido à pandemia. Mas ele criou, aí acho que é o pulo do gato do empreendedorismo social, a Favela Holding, que é um conjunto de 24 empresas hoje, que ele começou a construir serviços e produtos para poder levar acesso da comunidade. Assim, por exemplo, ele criou a Favela Log, que hoje quando você vai entregar alguma coisa na comunidade, você não consegue assim, entrar facilmente, né? A gente sabe. E quando a Amazon, por exemplo, quer entregar alguma coisa, ela mal e mal acha a casa da pessoa, porque não tem número, às vezes não tem rua, enfim. E ele criou a Favela Log porque ele faz essa entrega para a empresa. Então ele inovou, ele falou, Amazon, deixa que eu faça essa entrega, né? Enfim, e aí ele garante isso, ele contrata pessoas da favela para essa empresa. Então ele acaba criando um produto que é importante para a empresa que não conseguia ter acesso à favela e a favela que não tinha acesso também a um produto porque muitas vezes não conseguia chegar até lá. E outras tantas empresas que o Celso, aí, um baita empreendedor social, tem criado. O Matheus Cardoso, ele também tem uma história que ele era da favela, ele morava numa casa totalmente insalubre e devido a essa situação, ele resolveu criar o Mora Digna, que é um negócio social. E aí a Mora Digna ele oferece um serviço para famílias de baixa renda, classe CDE, para reformar a casa e tornar a casa salubre, né? E o que é legal? Porque ele faz essa reforma em 7 dias. Por quê? Não é uma construção, né? Mas por quê? Porque quando a gente precisa fazer uma reforma em casa, a gente pode ir para um outro cômodo, a gente pode ir para um hotel, a gente pode pegar um Airbnb. As famílias das comunidades não podem, elas só têm aquele lugar. Então, ele faz rápido para que aquela família continue ficando na casa dela, assim.
E o que também é legal, além disso? Ele tem um acesso, ele fornece um acesso, é acessível, na verdade, você fazer uma reforma, ele parcela em 12 vezes, ele é um valor mais acessível porque ele contrata engenheiros ali que são próximos dele, porque ele se formou em engenharia também. E desde quando ele fundou essa organização, ele já fez 800 reformas e impactou 2.500 pessoas. Então é mais alguém que viveu um problema, viu uma oportunidade e começou a empreender. Mais um. O micro e pequeno empreendedor, ou empreendedora, são responsáveis no Brasil por 99% das empresas nacionais. Não sei se vocês sabiam disso. E são responsáveis por 52% dos empregos formais no Brasil. E, ainda, são responsáveis por 30% do PIB. Ok, mas qual que é o problema disso? O problema é que ainda o microempreendedor e microempreendedora são invisibilizados. Quando a gente pensa na economia, acesso a crédito e o próprio empreendedorismo como um todo. Quem está resolvendo isso? A Aline Mulheres do Brasil, dando essa oportunidade para vocês também aqui de exporem os seus empreendimentos. Mas a Lina, essa é uma pessoa incrível. A Lina é fundadora da Aliança Empreendedora e ela desenvolveu cursos e capacitação de empreendedorismo para microempreendedores de comunidades. Os cursos dela são online, digital e por WhatsApp, de longa e curta duração. Porque o microempreendedor da comunidade, ele quase que não tem tempo de parar para ver um vídeo e aprender como é que faz gestão financeira. Então ela tenta, de alguma forma, ter um conteúdo acessível para ele, rápido, para ele aprender. Além disso, ela aplica um diagnóstico para entender o que aquele microempreendimento precisa mudar e faz mentoria para que aquilo se fortaleça e o microempreendedor, de fato, consiga expandir os seus negócios. Uma outra coisa que ela faz é pesquisa para dar mais visibilidade para os empreendedores e empreendedoras. Então, dados, como eu mostrei, foi devido também a pesquisas dela. E também ela conseguiu fazer um hub de negócio, porque existem muitas organizações que trabalham com empreendedorismo, o próprio Sebrae no Brasil, só que tem gente que não conhece. Então ela começa a dar mais visibilidade para essas organizações, para que as empreendedoras e empreendedores possam ter acesso. Então é mais uma grande empreendedora social que tem mudado realidades. E meu último problema, para poder falar se o empreendedorismo social tem que ser potencializado ou não, hoje, não no Brasil, mas no mundo, 733 milhões de pessoas não têm acesso à eletricidade. E 2,4 bilhões de pessoas ainda cozinham usando combustíveis prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Quem que está enfrentando esse problema? E o ILAC? O ILAC, ele fundou uma organização chamada Litros de Luz. Ele não é brasileiro, ele é filipino, mas existe uma organização dessa liderada pela Thaís, uma mulher que é lá do Brasil. E ele criou uma tecnologia sustentável para poder levar eletricidade para as comunidades que hoje não têm acesso à eletricidade. Mas como que é isso? Existe uma tecnologia que foi criada pelo brasileiro, por sinal, o Mozart, que ele consegue levar um poste de luz ou um lampião através de energia solar. Então, basicamente, é um cano de PVC, uma garrafa PET e uma placa solar. Durante o dia, essa pega a iluminação e durante a noite, acende o poste de luz para as famílias, as comunidades. É incrível, vocês têm que conhecer. Hoje, ele tem uma presença em 15 países. Ele começou na Filipina, mas, enfim, agora já se expandiu para vários lugares. Já impactou 353 mil casas. No Brasil, foram 3.700 soluções instaladas. E já impactou 20 mil pessoas e 120 comunidades. Ou seja, mais alguém que, devido a um problema, está buscando uma solução. Mas, o que a gente vê em comum entre todos eles? São negócios sociais que nasceram para resolver as causas dos problemas sociais. Então, viram isso como uma oportunidade. Deram acesso, estão criando produtos e serviços que contribuem com uma causa social. E, através de problemas ou até vivências, construíram um negócio e empreenderam. Talvez vocês se perguntem, mas Juliana, já que ele está falando sobre impacto social, uma organização social não é um negócio social, é um nome diferente? Não, e sim.
As organizações sociais sem fins lucrativos, normalmente, a grande parte delas, sobrevivem de doação. Os negócios sociais, ele pode ser com ou sem fins lucrativos, mas ele é autossustentável. Essa é a grande diferença. Aqui, inclusive, sabe um pouco da descrição do que é um empreendedor social, um negócio social. Que são empresas que nascem com o propósito de transformar, de criar soluções e produtos que são tecnológicos ou não. A gente viu aqui algumas opções. E tem alguns pontos que são importantes, que é você ter a intencionalidade de criar um produto para resolver um problema, diferente do banco. O banco ele tem a intenção, ele é um banco de investimento, mas ele tem a intenção de apoiar o empreendedorismo. Mas essas empresas não, elas nasceram para resolver um problema social. Bom, a solução do produto, o produto delas, a solução do impacto, na verdade, assim, a atividade principal do negócio delas, e como eu comentei, elas têm que ser autossustentáveis, elas têm que ter um modelo de negócio que a roda gire, não precisa de doação. E o empreendedorismo social veio para ficar, assim, né? Acho que não só no Brasil, mas no mundo inteiro. No Brasil a gente tem 5.500 negócios sociais mapeados, mas com certeza existe muito mais, de uma forma mais informal. E no Brasil, e no mundo como um todo, segundo a Schwab Foundation, existem mais de 10 milhões de empreendedores sociais. Então tem muita coisa, muita gente pensando em como resolver problema. E eu comecei a minha apresentação perguntando por que potencializar negócios sociais, né? Empreendedorismo social. Bom, eles estão resolvendo problemas do país. Mas como que a gente pode potencializar, então? Primeiro, através de capacitação e formação, assim como o empreendedorismo. Quanto mais você dá capacitação, de gestão, de modelo de negócio, tem mais chance de ele ampliar o seu impacto. O que já existe, a gente tem que fortalecer. Porque existe hoje muitos empreendedores sociais com negócios que estão em atividade, só que eles têm muita dificuldade em investimento. Porque os investimentos que estão disponíveis hoje estão para grandes negócios sociais. Assim como o empreendedorismo, né? É sempre grande. E a gente tem que democratizar o acesso a esse tipo de investimento, fortalecer. Fomentar a inovação social, a gente pensar em soluções diferentes para resolver os problemas sociais do país, do mundo. O investimento filantrópico, que são as doações, podem ser uma primeira forma de canalizar e potenciar esses negócios e apoiar esses negócios como pessoa física e jurídica também, a gente consumir. O que eu apresentei para vocês aqui são pessoas que estão resolvendo grandes problemas, que talvez não sejam tanto na nossa realidade do dia a dia, mas aquele empreendedorismo que está ajudando famílias agricultoras, que pega alimentos e vende na feira, é uma forma de você potencializar um negócio social. Então, a gente, como pessoa física, também pode fazer a diferença. O que o BTG Pactual tem a ver com tudo isso? Por que a gente está aqui apoiando vocês? A gente tem uma atuação muito forte em empreendedorismo no BTG. É uma das causas que o banco apoia. A gente apoia educação, meio ambiente e empreendedorismo. E a gente tem 2 grandes projetos que eu queria apresentar, que a gente quer trazer para cá. Aê, já trouxe! Aê! Que esse tem tudo a ver, que é um workshop de mulheres empreendedoras. Basicamente é uma jornada de conhecimento e capacitação de 27 horas, que a gente fala sobre precificação, gestão financeira, marketing, liderança, expansão de impacto, enfim. E a gente também tem mentorias com mulheres do BTG Pactual. Então as mulheres do BTG vão lá, sentam com as mulheres empreendedoras, entendem a situação e ajudam elas a melhorarem seus negócios. E são coisas às vezes tão pequenas que a gente que está dentro não consegue ver, mas quem está fora consegue nos ajudar. E geração de renda. Claro que aqui a gente tem que pensar como, mas no Brasil, todas as mulheres que são empreendedoras, principalmente que estão na área de gastronomia, a gente traz elas e coloca elas nos nossos eventos. A gente fez uma feira de Natal e a gente colocou elas para poderem vender seus produtos. Ou seja, a gente também acaba impulsionando elas a terem mais renda para o negócio delas. A gente fala que agora a gente não quer contratar aquela pessoa que é uma grande empresa para levar os produtos, enfim, a gente quer as microempreendedoras porque o impacto é muito grande, né? Quando a gente dá espaço, dá oportunidade, que é aquela minha causa desde o início, a oportunidade realmente faz muita diferença. E um outro projeto é o BTG Soma, é o nosso programa de aceleração social de organizações sociais. A gente atua em 3 frentes: educação, meio ambiente e empreendedorismo, que são as causas que o BTG apoia.
Então, a gente faz uma jornada de 80 horas de capacitação, que a gente fala sobre tudo, mais que workshop. É liderança, é impacto, é administração de impacto, é vendas, é marketing, é tudo. Network. E também tem mentoria com colaboradores do banco. E no final dessa jornada, o que é muito legal? A gente faz um grande evento chamado Give Back, que a gente chama clientes para poder ver o pitch das organizações, para elas poderem se apresentar para esses clientes. Ou seja, a gente dá esse acesso à oportunidade de elas se apresentar para aquele cliente que nem conhece nenhuma causa social. E aí eles se apresentam, é um nervosismo, todo mundo fica super nervoso, porque é a primeira vez que eles se apresentam para mais de 200 pessoas. E ao final do evento, a gente chama os mentores que acompanharam a organização por 6 meses para poder entregar um certificado de participação, uma premiação financeira, que a gente sempre decide o valor um pouco antes, assim, porque a gente quer que seja um suspense, seja uma surpresa, e também um selo de confiança BTG, para que ela, ou ele, ou enfim, a organização possa, quando ela for apresentar o negócio dela para uma outra empresa, ela possa levar a marca do banco também, porque isso acaba fortalecendo bastante as oportunidades. Bom, aqui são alguns negócios sociais que passaram pelo BTG Soma. A gente tem uma cooperativa que ajuda famílias agricultoras na produção de produtos para que elas vendam e consigam mais recurso. Quando eles entraram no Soma, eles tinham 30 famílias apoiadas. Quando eles saíram do Soma, eles estão com 120. Então já deu uma boa expansão de impacto. Aqui tem a Programadores do Amanhã, que é uma escola de programação para pessoas negras, que além de você dar a programação, também tem apoio psicológico, inglês, mentoria e também uma parte de RH para poder fazer com que essa pessoa seja contratada. E por último, aí um pouco mais ambiental, é a Lia Marinha, que, pensando em tecnologia, ela criou uma estação de tratamento natural para poder melhorar a qualidade das águas. Iniciou em Mariana, inclusive, porque a pessoa que fundou estava em Mariana quando aconteceu aquele desastre com as barragens. Então, quando ela viu os rios, né, enfim, lá, ela falou, eu preciso mudar. E ela criou um negócio social também. E o Soma, ele é o nosso programa, assim, do coração. Todos os eventos sobre esse programa, o nosso CEO está lá, ele adora falar sobre ele, porque ele fala que ele vê essa transformação que vai além do dinheiro. Ele sempre fala, o dinheiro é mais fácil que dar, no depósito. Mas você está ali com o empreendedor lado a lado, apoiando, não é toda empresa que faz isso. E esse a gente fala que é o nosso diferencial. A gente quer estar junto. Só dar o dinheiro não faz sentido. E aqui tem alguns resultados do BTG Soma. Então, a gente criou ele em 2020, já são 6 edições. A gente impactou 45 organizações sociais do Brasil inteiro, mais de 390 horas de capacitação, 2.000 horas de mentoria, 230 colaboradores do banco, que são mentores, e assim, eles brigam para ser mentor, porque é pouca vaga, e eles, né, parece curso de medicina. É uma vaga para cada 30 pessoas. E o que é legal aqui, quando a organização ela chega no nosso programa de aceleração, a gente faz um diagnóstico para entender o que ela precisa ser desenvolvida, e depois ela cria metas que ela tem que alcançar no final do programa. E todas as organizações alcançam, em média, 90% das metas. Isso é um número muito grande, porque as metas são difíceis. Né? BTG Pactual, mercado financeiro. Nada é fácil. E a avaliação do programa é 9,5. A gente considera como uma nota muito boa, por quê? Porque cada edição que termina, a gente senta com todas as organizações sociais para entender. Fez sentido para você o programa? Não fez? Se fez, por que fez? Se não fez, o que não fez? O que eu posso fazer de diferente? Então, eu sempre falo que o Soma é construído a muitas mãos, assim. Todo mundo que passou pelo Soma deixou sua marquinha lá, seu feedback. E a gente tem cada vez mais moldado ele para ser bom para quem está sendo impactado, não para a gente estar patrocinando. E, para finalizar, vocês viram que muitas pessoas estão empreendendo, muitas pessoas estão resolvendo problemas sociais, tanto sociais quanto ambientais. Então, sim, é possível a gente ter um mundo melhor. Claro que existe uma grande responsabilidade de outros setores também, mas sem a união dos setores isso não muda. Nós, como pessoa física, podemos fazer uma transformação. E aí eu finalizo minha apresentação fazendo um convite para vocês. Vamos juntos? Obrigada.